Olá, estamos começando mais uma edição do Conexão Unimap, programa que está sendo desenvolvido em parceria entre a TV Unimap e a TV Câmara. Hoje o tema é as consequências do racismo estrutural no Brasil. E para falar sobre ele, eu recebo Adnei Araújo de Abreu e também a Júlia Madeira. Vamos conhecer um pouco do currículo dos nossos entrevistados. Adnei Araújo é ex-presidente e fundador do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Piracicaba. Foi secretário fundador da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação do Estado de São Paulo. Atualmente, exerce o cargo de assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Júlia Madeira é formada em Produção Cultural, Guia de Turismo Nacional, fundadora do Rotas Afro e dedicada à preservação do patrimônio cultural afro-brasileiro. Atualmente, é diretora de projetos e pesquisas do Instituto Terra Mater. Oi, Júlia. Oi, Adnei. Eu já vou começar a pergunta justamente para que vocês expliquem às pessoas o que é o racismo estrutural, em quais situações ele ainda ocorre hoje. Sinta-se à vontade para quem quiser começar primeiro. Muito obrigado por terem vindo e aceito o convite para participar do programa. Fique à vontade. Olá, é um prazer estar aqui com vocês hoje. O racismo estrutural ele vai fundamentar, ele vai fundar a sociedade brasileira, né? Existe um processo no Brasil de escravização durante séculos de pessoas do continente africano trazidas de forma forçada para o Brasil. E aí, a partir daí, a gente começa a fundar a sociedade brasileira, a partir da escravidão. Esse processo ele faz com que a gente tenha consequências até hoje, que a gente chama de consequências racistas, raciais, étnico-raciais, que são consequências aí que afetam as diversas partes da nossa vida, fisicamente falando, psicologicamente falando, simbolicamente falando, né? O racismo estrutural ele afeta, por exemplo, uma pessoa, jovens negros, na questão do encarceramento em massa. O racismo estrutural ele vai afetar na parte da identidade, por exemplo. Então, muitas das pessoas não negras não se reconhecem como negros, né? Causando uma falta de identidade, uma falta de autoestima, né? Uma falta de referências positivas do que a gente entende, né? De cultura negra, de cultura afro-brasileira. E também o racismo estrutural apaga os nossos símbolos, as nossas referências, os nossos patrimônios, né? Estruturando uma sociedade racista desde sempre. Certo. Acho que eu posso usar um exemplo prático, como quando você está atravessando a rua e alguém vai e sai da sua direção. Seria mais ou menos isso. Isso. É um exemplo de racismo estrutural. Você vê um negro na rua e você já comete esse julgamento. Esse é um dos casos, por exemplo, que se manifesta. Esse imaginário de que pessoas negras elas vão causar alguma mazela, por exemplo, uma violência ou algum furto, alguma coisa nesse sentido. É esse imaginário mesmo que é trabalhado sempre, de que o negro ele é responsável pelas mazelas brasileiras. E aí a gente vai também para o sistema carcerário e a gente vai aprofundando em várias outras questões, né, Adnei? Corretíssimo. Uma das coisas aí difícil dentro do racismo estrutural, que é a base de tudo, é manter o negro e a sua história invisível. Como ela falou aqui, e vem realmente. Eu venho do mercado de trabalho, como sindicalista há 25 anos que eu fui, e é uma coisa que me incomodava muito, visitar várias empresas, vários locais, e você não se encontrar lá, né? Nos postos de hierarquia dentro das empresas, os grandes CEOs. Só para você ter uma ideia, numa empresa que eu prestei serviço 25 anos, eu achei que eu iria sair de lá e não ia ver, passou um gerente negro em 25 anos. Em 25 anos, apenas um gerente negro. Em 25. Então, é assim, é a maneira de manter invisível a sua história, manter você invisível em grandes exemplos, quando a gente vai ter grandes exemplos, porque se você não está na televisão, você não está na grande mídia, né? Então, como que pega um menino negro, ele vai se basear onde? Se cada vez... Hoje a gente tem já, graças a Deus, temos avanços, mas são avanços ainda que a gente vê que ainda são tímidos. A gente poderia estar avançando muito mais. Por exemplo, ainda se existe a discussão sobre a lei de cotas.
né? E tem pessoas que é contra a lei de cotas, mas muito se fala justamente que a lei ela vem para reparar uma questão histórica do país. A opinião de vocês sobre essa lei de cotas, o que deveria ser aprimorado, os pontos positivos dela, inclusive, ela ajuda nessa questão, né, do combate em si também? O que vocês acham? A lei de cotas, eu vejo ela de uma maneira muito positiva. Inclusive, quando a gente pega as grandes revistas e os grandes institutos, quando eles vão falar de uma maneira muito positiva. Que em 10 anos nós conseguimos colocar mais negros no mercado de trabalho com colocação específica técnica, da academia do que em 100 anos. Então, quando a gente fala de igualdade e igualdade de oportunidades, é a lei de cota. E ela é muito bem aproveitada. Inclusive hoje, quando nós faz o balanço do IBGE, nós não vamos falar mais que é 20%. Hoje a lei de cota ela teria que estar, quando a gente passa o percentual de ser 65% da população para mais, né, a lei de cota ela tem que estar subindo também. Então você teria que estar tendo o pessoal mostra que ter 30%, de 20% ali para 30%. Porque você vai crescendo, o país vai crescendo, você tem que ter mais portas abertas, né, com mais garantias. Então é uma coisa que a gente também, dentro do movimento negro, a gente vem discutindo, tem esse olhar, e a gente volta a dizer, todo aluno de cota aproveitou 100%, e depois a briga é recolocar no mercado de trabalho. Aí começa um outro processo que também vem de novo para esse assunto, né? A lei de cotas ela é uma luta, uma conquista do movimento negro, né? Que ela deve ser muito celebrada, como foi comentado aqui. Eu acredito assim que, na verdade, eu gosto de dizer que a cotas, né? A política de cotas, ela é uma reparação histórica. E o que é essa reparação histórica que a gente tanto fala, né? De fato, os fatos históricos que aconteceram no Brasil, sobretudo no pós-abolição, quando a gente pensa, quando o Brasil torna-se república, né? A gente tem um projeto de república acontecendo ali, né? Já que todo mundo vai ser brasileiro, a elite queria saber que brasileiro que ia mandar e que brasileiro que ia obedecer, já que todo mundo é brasileiro agora, né? E aí, nessa disputa de poder, nessa disputa de definir que brasileiro que manda e que brasileiro que obedece, cria-se um projeto brasileiro, um projeto republicano, que é um projeto que ele não vai aceitar que o Brasil é negro. Ele vai querer, inclusive, tornar esse Brasil branco. Nesse processo de tornar o Brasil branco, essa elite ela vai se apoiar em pseudoteorias científicas, né, da pseudociência da época, que eles defendiam que na época, em 3 gerações, 4 gerações, o Brasil ia ser branco. E aí eles tinham algumas estratégias para tentar se apoiar nessas pseudopolíticas, pseudociências, né, pseudoteorias. Uma delas foi o incentivo à imigração. Então, o Brasil começou a ter um discurso que não tinha mão de obra qualificada aqui no Brasil. Tá. Mesmo tendo milhões de brasileiros que eram ex-escravizados e livres ali, que trabalharam e fundaram as cidades durante séculos, com tecnologia, arquitetura, engenharia negra, né? Mesmo assim, foi negada essa mão de obra e foi colocado um discurso de que a população negra não era qualificada o suficiente, por isso deveria ter imigração. A partir daí, a gente começa a ter uma negação dos direitos trabalhistas, a gente começa a ter uma negação do direito à saúde, do direito à propriedade, do direito ao trabalho da população negra. Então essa reparação toda que precisa ser feita com a lei de cotas. Então você percebe que a negação dos direitos da população negra, além dele estar sendo negado desde a escravidão no Brasil, ela está também no Brasil República. Sim. Então, quando a gente fala de lei de cotas, não é só a gente falar que vamos colocar pessoas negras na universidade. Na verdade, nós estamos falando de um processo negado há séculos de direito à educação que é previsto na Constituição e que não acessa a população negra. Então, é um assunto que, quando as pessoas falam, né, eu não sei se eu concordo ou não, na verdade, a gente precisa olhar para a história de forma... A pessoa não entende a raiz, ela já começa não entendendo isso. A história, né? De forma fiel à história e olhar para ela e falar, não, peraí. Meu amigo, é o seguinte, para ele chegar à universidade já foi uma grande etapa. Permanecer, então? Permanecer é outra, e justamente chegar no mercado de trabalho. Então,
esse tipo de comparação parece que a pessoa ou não quer enxergar ou não tem alguma Conhecimento visão com relação a desse processo que o isso. Brasil passa ao longo dos séculos. Exatamente. E tem até acho que é interessante, uma vez eu vi um filósofo, não lembro se é um filósofo, mas chamado Silvio Almeida, que ele fala Sim. assim... Diretor, nosso agora ministro, né? Agora, então, peraí. Corretíssimo. Exatamente. Ele falava justamente que você primeiro tem que se assumir como racista, o branco, para depois realmente começar a enxergar para si a questão da mudança que você precisa fazer. Vocês concordam com esse pensamento? As pessoas também precisam olhar para si e falar assim, ó, esse gesto é racista, esse comportamento, essa forma de pensar, e a partir daí começar a tomar consciência do que ela precisa mudar em si? Eu concordo. Eu acredito que a parte de se entender... Porque, assim, no Brasil, é impossível a gente pensar num comportamento, sobretudo da branquitude, que não seja racista. Porque o racismo, ele fundamenta as estruturas brasileiras, sabe? É uma dinâmica, o racismo é uma dinâmica que acontece no Brasil. Sim. Então, eu concordo, eu acho que a gente precisa primeiro reconhecer, e quando o movimento negro aponta uma estrutura racista, nunca é individualmente a questão, é sempre uma estrutura. Então, a questão da apropriação cultural não é uma questão individual, é uma estrutura que a gente está falando. Não adianta falar, você não pode usar turbante, na verdade é uma questão de apropriação cultural coletiva, estrutural. Então, quando o movimento negro vai comentar que vai falar de algum tipo, né, de movimento, de estrutura racista, né, quando ele vai reivindicar esse tipo de estrutura, não é com você, é com uma estrutura que acontece com todos. Então, as pessoas tinham que direcionar essa raiva, essa dor que às vezes acontece, né, quando a gente é chamado de racista, né, e transformar ela numa ação. Então, ao invés de, nossa, sou racista, não, na verdade, eu faço parte de uma estrutura racista, enxergo isso e preciso fazer alguma coisa. O que eu vou fazer para movimentar com relação a essa questão? Se colocar como centro da transformação e não como ai, que pena, né? Porque a pena, ela vai nos paralisar, né? Isso é um pensamento do Silvio Almeida, mas a própria Djamila Ribeiro, por exemplo, fala disso, né? Já pensa né? nisso também. Que legal. Você que está em órgão público, Adnei, o que você acha que avançou em termos de legislação e o que ainda precisa ser feito? Assim? Nós temos a lei de cota no funcionalismo público, né? Piracicaba hoje, ela passou a ser a primeira cidade dentro do estado de São Paulo a ter a lei de cota no funcionalismo público. E depois Jundiaí, Piracicaba e Jundiaí. Mas é aquela coisa que nós vemos, o menino acaba de se formar, ele não consegue um trabalho nas empresas privadas. E a maioria vai todo mundo para o sistema público, né? Sendo uma lei de cota e sendo aprovado. E uma vez um relato num congresso que a gente para pensar e a moça falando que ela queria ser bailarina, uma moça negra, e a mãe dela fala assim, não tem bailarino negro. Você vai se formar pediu para ela ir para a parte de medicina, e ela terminou o curso, e ela trouxe o currículo, trouxe para a mãe o canudo, e falou assim, mãe, está aqui, e agora, onde que eu vou trabalhar? Eu não conseguiria ser bailarina, e também não consigo me colocar no mercado de trabalho. E aí ela falou, o que me restou? O funcionalismo público, que é uma porta de entrada. Sim. Sim. E graças a uma legislação que acabou se aprimorando também. Justamente. Então, é assim, nós tínhamos, os municípios começaram a aderir, o Estado começou a aderir, e federal ainda não tinha aderido. Em 2013, em Piracicaba, 2013, nós fizemos um fórum de um Instituto Sindical Interamericano, do INSPIR, aqui em Piracicaba, um negro no mercado de trabalho, e dali, com o Quintino, que era o presidente dos sindicatos químicos de Rio Claro, ele sai com uma pauta para levar para as entidades sindicais, que vai para Brasília e que depois a Dilma assina que os cargos públicos federais teriam que também ser obrigado a ter cota. E sai de Piracicaba. Nossa.
Que legal o protagonismo que nós temos em Piracicaba, o avanço que nós temos em Piracicaba, né, saiu de Piracicaba, foi para centrais sindicais que defenderam a pauta e foi aprimorando, quanto mais técnica, mais agregando mais falas para ter um convencimento, né, e sai a partir de Piracicaba. Poxa, essa é uma história muito legal. Nós já estamos para chamar o intervalo, em breve nós voltamos para o segundo bloco. Muito obrigado, gente. Orientações de segurança para os ciclistas. Use roupas claras, luzes noturnas, adesivos refletivos. Pedale pela direita e sempre na mesma direção do trânsito. Não pedale muito à direita, colado no meio-fio. Assim, os carros vão tentar passar na mesma faixa em que você está, mesmo que não haja espaço. Isso também te ajuda a evitar o perigo de buracos e bueiros sem tampa. Respeite os pedestres, pare nas faixas e nos sinais. A rua é de todos. Quando a gente olha fotos de viagem, é como se a gente viajasse de novo. É assim também com a infinidade de documentos que contam a história da nossa sociedade. Documentos que são verdadeiros testemunhos do nosso passado. Mas, onde estão esses documentos? O que está escrito neles? Todos os anos, milhões de pessoas se deslocam pelo mundo atrás de histórias. Museus, igrejas, monumentos, cidades inteiras que ajudam a contar quem somos, de onde viemos e até onde podemos chegar. Chineses viajam até a Itália para ver as ruínas do Império Romano. Italianos vão até a França conferir pinturas centenárias. Franceses cruzam o oceano para visitar os grandiosos museus nos Estados Unidos. Americanos vêm até o Brasil apreciar nossos tesouros culturais. E, do Rio Grande do Sul ao Amapá, a nossa história é contada graças a documentos antigos, verdadeiras joias, preservadas por grandes instituições, que registram a trajetória de uma sociedade. Como o livro de Memórias da Povoação de Piracicaba, escrito em 1784, por personagens que participaram ativamente da construção da nossa cidade. Ou o livro de fundação, um compilado de documentos do início do século XIX, que registra a elevação da então freguesia de Piracicaba para a categoria de vila e a conquista da autonomia política e administrativa da nossa região. Documentos escritos há mais de 2 séculos, que registram a história da nossa cidade. Documentos de todos os piracicabanos, para todo mundo ver. Venha com a gente viajar nas memórias de Piracicaba, através do acervo histórico da Câmara. Aqui, no Achados do Arquivo. Afinal, tem valor, tem história, está na Câmara. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Conexão Unimap e eu estou conversando sobre as consequências do racismo estrutural com a Adnei Araújo e a Júlia Madeira. Bem, no primeiro bloco, ele comentou comigo um pouco sobre a questão de... Entramos em mercado de trabalho, falamos sobre universidade, falamos sobre legislação. E aí, durante o intervalo, aqui a gente conversando um pouquinho, veio um dado de que Piracicaba foi a 3ª maior cidade em números de escravos no estado de São Paulo. E a Júlia me deu uma outra informação depois, né, Júlia? De Campinas, uma cidade mais próxima. Campinas foi uma cidade também que representou os maiores números, né, de escravizados e a última cidade do Brasil a abolir a escravidão.
E assim, a questão geográfica, acredito que interfira também. As cidades são muito próximas, né? Se a gente pensar, Campinas está 1 hora daqui, né? Então os dados eles se relacionam aí, né? São 10 anos antes da abolição, é isso? A gente tem uma década antes da abolição, a gente tinha um número enorme de escravizados. Quando a gente tem também a Lei Eusébio de Queiroz, que vai proibir o tráfico de escravizados, a gente acaba tendo um processo de tráfico interno no Brasil. Então, o que acontece? Já que não podia escravizar externamente, os donos de fazendas, né, de novo, essa elite tentando manter o seu status quo, né, o seu lugar de poder, né? Então, nesse processo, acaba acontecendo uma migração de pessoas da região do Norte e Nordeste para o estado de São Paulo, sobretudo nessa região do Oeste Paulista. Então, no momento em que a gente deveria ter uma diminuição da população escravizada, a gente tem um aumento de pessoas escravizadas na nossa região devido a esse processo de migração aí, interna nesse tráfico de escravizados no Brasil. Um dado muito legal quando vocês falam sobre isso, né, justamente porque acaba meio que se esquecendo, né, essa informação, né? Foi algo que surgiu aqui no intervalo mesmo. E isso está diretamente ligado com as consequências, né, desse racismo estrutural que a gente tem até hoje, né? Então, esse grande número de escravizados presente no interior paulista, não é à toa que hoje a gente, por exemplo, tem um grande número de apagamento das nossas histórias, dos nossos símbolos. O primeiro imposto de Piracicaba, ele é sobre cabeça de escravizados. Tem até uma matéria do anexo da Câmara, né? O pessoal da documentação, arquivo. Tem uma matéria do pessoal do arquivo que comenta justamente sobre isso, né? Então, quem fundou as ruas, cidades e patrimônios de Piracicaba? Os escravizados. O uso da forca. O uso da forca. Recentemente comentamos sobre eu ele vi também. Essa matéria, muito boa. O Pelourinho também, que existia na cidade, né? Várias outras coisas. O Pelourinho, que inclusive existe num local onde é um ponto central para o piracicabano, né? Que é um ponto de encontro, um ponto de referência, que é a Praça José Bonifácio, né? Então a gente vê assim que um lugar que todo mundo passa era um local de dor, de silenciamento e que ninguém sabe disso. Né? Então, percebe esse processo de apagamento, como ele é forte, como ele faz achar que, não, o interior de São Paulo não tinha esse tipo de dinâmica escravagista. Imagina que era só fazenda. Essa negação, né? Essa negação do passado que reflete no futuro, né? Então, Júlia, você fazia justamente uma rota aqui em Piracicaba, muito famosa, muito legal. Eu não tive a chance de acompanhar, mas como ela passava pela igreja de São Benedito e às vezes eu estava passando ali entre o prédio e outro, sempre via a Júlia. Sim. Teve um dia até que eu fiz uma foto para mandar para a mãe dela, falei, vou fazer uma foto dela trabalhando aqui. Como que é esse seu trabalho justamente dessa rota, né? Você fez aqui em Piracicaba, e também tem feito em várias cidades do estado. Acho interessante mostrar essa abordagem, porque você trabalha com crianças, com adolescentes, né, com vários públicos, né? Isso. Hoje eu atendo Campinas, Vinhedo, Rio Claro e presto serviços para as agências de afroturismo em São Paulo, onde nós realizamos também os roteiros lá em São Paulo. A gente faz Caminhada São Paulo Negra, junto com o pessoal do Guia Negro, Caminhada do Bexiga Negra, junto com o pessoal do Sampa Negra. E o Rotas Afro, ele tem dentro, que é a iniciativa que eu lidero, né, onde eu faço esses trabalhos no interior, o Rotas, ele atende as escolas, que a gente chama de Rota Afro nas escolas. Então, a gente atende uma vez ao mês uma escola pública, de forma totalmente gratuita, e é muito legal esse trabalho. Primeiro, porque é uma aplicação da nossa Lei 10.639, que é uma lei que vai tratar da obrigatoriedade do ensino da história e cultura negra, a história e cultura afro-brasileira e indígena dentro da sala de aula. Então, a temática indígena e negra passa a ser parte do currículo escolar em todas as matérias, não somente de história e geografia, mas ela faz parte da grade curricular como um todo. E essa dinâmica de fazer a Rota Afro com as escolas é uma forma de aplicação dessa lei. É muito legal o retorno que os professores dão depois que a gente faz o roteiro, porque eles falam que é um repertório para trabalhar em sala de aula muito grande.
e que muitos dos estudantes vão, às vezes, até o terminal, pegam ônibus, andam, né? Muitos são pedestres, né? Utilizam o transporte público e passam pelos lugares da rota. E eles vão multiplicando esse conhecimento multiplicando depois, esse né? conhecimento, né? A rota, sobretudo a de Piracicaba, né? Ela é fundamentada nas pesquisas do professor Noide Monteiro. Então, a gente leva o nome do professor para a escola, a gente leva o nome de historiadores negros para a escola. Que teve até o pessoal do COTIP que fez textos. Depois de uma Rota Afro, eles fizeram uma produção de vários textos citando, né, os pontos históricos, citando os historiadores negros, né? Então, assim, dá para trabalhar muito em sala de aula depois, né? E o repertório, assim, e o feedback, né, dos jovens também é muito legal, assim. A gente tem a própria oralidade, né? Então, assim, eu falo da história e eles falam da atualidade. Então, a gente fala da casa do hip hop, a gente fala da Batalha Central, a gente fala da negritude do hoje. Então, é uma rota que passa pela história, passa, mas também passa pela negritude do hoje, né? Então, é muito legal, assim. E tendo acesso desde pequeno, a gente sabe que a gente já está combatendo, né, e criando aí, colaborando para que a gente tenha uma sociedade melhor. Com certeza. E é justamente como a gente entrou na questão no seu caso, que é cultural, que também trabalha com turismo, a bandeira sua sempre foi a sindical, né? E aí, o que você me diz, assim, de como se dá, por exemplo, essa luta no mercado de trabalho, né? Olha, a gente não dá para falar do mercado de trabalho hoje sem a gente falar na linha da história, que é a mesma coisa da cota. Como você vai falar da cota sem falar na linha da história, para você justificar, e não justificar, é que a pessoa do outro lado lá entenda o que é direito. Nós não temos que justificar nada, o que é direito, né? E no mercado de trabalho, a gente vê que após a abolição, o país começa a ter outras pessoas na frente de mão de obra, que já não são mais os negros. Logo depois, já vem o boom da indústria no país, vem o vapor, e a história começa a ser contada ali, que seria o primeiro passo, seria, se hoje nós estamos na indústria 4.0, ali era 1.0, né? E você já não vê mais o negro na história. Já passa a não ver mais o negro na história, né? Aí você vê quem que está nas lavouras, como que foi, e a gente sempre fala do eterno 14, dia 14 de maio. Né? Os negros estavam libertos no dia 13, dia 14 de maio, quem que estava empregado? O que fazer com essa tal liberdade? Né? Quem que estava empregado? E ali quem estava empregado eram poucas mulheres. Poucas mulheres, que as senhoras de engenho não queriam abrir mão de ter aquele luxo. Então, algumas mulheres estavam empregadas, né? Então, a gente vê hoje no mercado de trabalho um dado muito interessante, que a mulher negra ela passa a ter muito mais qualificação que o homem negro, que a mulher não negra e que o homem não negro. Tá. E ela não se consegue se colocar no mercado de trabalho. Nós tivemos exemplo de uma pessoa aqui em Piracicaba com um currículo lato sensu fantástico, quase 8 folhas, e todo lugar que ela ia tentar... E ela estava pedindo um cargo de professora. Não era dentro do currículo dela todo, ela pediu um cargo de professora. E quando ela chegava lá, aí até o dono da empresa chegava e falou, ela tem muito mais qualificação que eu, por que eu vou empregar ela aqui? Sim. Então, a gente vê essa grande dificuldade. Como é esse trabalho sindical, de fazer esse convencimento, esse corpo a corpo? Porque o sindicato ele atua muito nisso, né? Nesse combate mesmo. Né? Uma das nossas grandes armas positivas são os acordos sindicais. Né? Então, nós não podemos ter reserva de vaga. Eu não posso ter reserva de vaga, e como que eu consigo trazer os negros para o mercado de trabalho? Então, ali nós encontramos uma ferramenta chamada, no estado de São Paulo, o selo diversidade. A empresa que adere ao selo diversidade, ela cumprindo todos ali os requisitos, logo ela vai estar ganhando uma premiação dentro do estado, uma certificação que ela passa a ser, ter um status maior, até para importação. Então, ela passa a ser uma empresa com uma qualificação diferenciada. E muita coisa que a gente conseguiu montar também, os comitês de igualdade racial dentro das empresas. Né? Hoje, uma das grandes empresas que já vinha praticando isso há anos era a Petrobras. Outra aqui que a gente tem, que poucos conhecem, Águas do Mirante.
foi muito bem... Exemplo local, né? né? E justamente é isso, quando você vai precisar de alguma pessoa do mercado de trabalho, você vai procurar os seus primeiros. Então Claro. você vai vai qualificar os negros dentro da empresa e conseguir colocar ele lá e não buscar fora. E uma das nossas grandes ferramentas foi essa luta. Através do selo diversidade, você conseguir colocar negros no mercado de trabalho. Outra coisa que nós tivemos... E a empresa acabar usando isso como marketing dela. Acaba Justamente. sendo uma contrapartida que você dá para a empresa, seria isso. E outra coisa, Rodrigo, a dificuldade num acordo sindical, você fazer esse convencimento. Né? Tá. Você fazer esse convencimento, porque aí nós fechávamos por setores. Setor não fechou, tem setor que fechou, né? E a gente conseguir, a meta nossa era estender para todos os setores que nós representávamos naquele momento no setor da alimentação. E depois adotado também pela força sindical para poder passar para o metalúrgico, para químicos e outros setores. E aí você tem uma polarização maior, né? E aí você vê, e isso é muito interessante, quando você recebe uma denúncia que foi uma grande luta do sindicato derrubar a boa aparência, que aí pediam um currículo para você com foto e diziam boa aparência. O que era boa aparência? Ali era desclassificar que era para não ser negro. Sim. E a foto também. Então, qual que era a nossa luta? Eu quero ingressar no mercado de trabalho pela qualidade do meu currículo, não pela cor da minha pele. Uhum. Então, foi muito difícil, por anos e anos, o sindicato bateu, até que conseguimos derrubar. Eliminar isso. Eliminar. Inclusive é proibido hoje, Justamente. por legislação, não se pode fazer isso. Né? E a gente recebeu até antes do Covid, com o Conselho Municipal da Igualdade Racial, nós recebemos muitas denúncias. Colocava lá, preciso de mulher assim, preciso de homem assim. Quando a gente ingressava com conta a empresa, nós temos também aqui, o Estado de São Paulo é muito interessante saber disso. Nós temos a Lei 14.187. É a única lei diferenciada dentro de todos os estados no Brasil. É realmente uma lei que pune o racismo. A Lei 14.187, que é um processo administrativo. Ele não vai no boletim de ocorrência, mas é o Estado de São Paulo contra o agressor. Hoje também nós temos o PROCON antirracista, uma outra ferramenta que se dá nas relações de compra, né? E que também ficava meio solto para onde ir. Hoje o PROCON tem uma grande ação. Só no Estado de São Paulo. Tudo isso são grandes avanços no Estado de São Paulo que nós não podemos perder através da Secretaria de Justiça, que também tem a Coordenadoria de Justiça da Igualdade Racial, que todos os casos que há em Piracicaba, há um acompanhamento da OAB local, montamos um pequeno processo e mandamos para lá para ser analisado se vai virar um processo. Né? Ele acaba virando um processo e é um processo administrativo. Então, é o Estado de São Paulo contra seja a empresa, o vizinho, o que ocorrer. E no mercado de trabalho, a gente conseguir derrubar, aí você vê que é o contrário, né? A gente consegue derrubar isso aí e aí a empresa coloca lá novamente. Preciso desta maneira. É o racismo estrutural aí, mais uma vez, se imperando. E quando você vai conversar com a empresa, ela fala, não, eu escolho quem eu quero. Sim. Só que tem legislação e lei para ser obedecida. Que bom que existe a legislação. Bem, a gente falou no primeiro bloco do Silvio Almeida, que é jurista e eu não tinha falado que ele era ministro, mas vamos entrar em política, porque a gente entende que, na verdade, a gente está falando de política pública e não da política em si, né? Nós temos agora um ministro, né? Temos a Aniele, que também é irmã da Marielle, tem uma força simbólica muito grande. Temos 2 cargos de representação no âmbito federal que são muito fortes. E assim, no comparativo, né, não estou fazendo nenhum julgamento, vou jogar como jornalista aqui para vocês a pergunta, nos últimos 4 anos nós não tivemos isso. Né? O que vocês acham agora? Né? Os avanços que se espera, a importância de se ter 2 forças, que são nomes fortes, que já são nomes conhecidos para quem é militante, né, que são pessoas sérias. Como que vocês avaliam, né, esses papéis no atual momento em que nós estamos aí? Eu considero que são essenciais, assim, né? O Silvio Almeida, como ministro dos Direitos Humanos, né? Então ele vai trazer essa ideia, ministro dos Direitos Humanos, né? Isso, vai trazer essa ideia dos direitos humanos que a gente pode ver que está em falta, né? No Brasil a gente passou por uma pandemia onde pessoas elas foram
né, infelizmente, a gente passou por uma tragédia no Brasil e a questão do trabalho, da saúde, da moradia, né, foi afetada e afetou, sobretudo, a população negra, a população pobre, a população originária. Então, a gente precisa discutir, né, onde estão, né, os nossos... o que são esses direitos humanos e como que a gente garante que eles existam, né, que eles possam acontecer. E a Aniele como ministra da Igualdade Racial, que eu acho que é um ponto muito forte, né? Principalmente quando a gente pensa, estamos falando aqui, né, do racismo estrutural, a Aniele já fez várias ações nesses primeiros 30 dias, né? Ela fez até uma ação falando que foram 30 dias de trabalho e 20 ações, né? E, inclusive, uma das ações está envolvida diretamente com o patrimônio negro através do afroturismo, né? Ela já falou que o Ministério do Turismo vai ter uma valorização do turismo negro, do turismo de base tradicional, do turismo, eles chamam de turismo negro, nós falamos afroturismo, então vai ter que ter essa conversa, né, de termos. Mas ela já falou dessa preocupação e dessa importância da preservação da história e do patrimônio negro nas cidades, nas comunidades tradicionais, né? A questão também com os povos originários, porque quando a gente fala igualdade racial, nós estamos falando dos povos originários, nós estamos falando da população negra, né? As questões étnico-raciais, elas são sobretudo das questões também originárias, né? Dos povos indígenas. Então, ela já falando sobre isso, acho muito legal. E também uma pessoa que vem atuando no Instituto Marielle Franco de uma forma muito legal. Então, a questão, para mim, assim, como é a minha área, né? Eu sou guia de turismo, sou da produção da cultura. Então, assim, a minha área é muito de reparar estátuas, monumentos, né? Eu trabalho com isso. E eu lembro que o Instituto Marielle Franco fez várias estátuas da Marielle, né? Sim. E o quanto é importante para a gente ter estátuas, ter monumentos de personalidades negras. Então, acho assim que a Aniele está lá muito bem indicada e estou esperando um ótimo trabalho. A gente tem boas expectativas. Com ótimas expectativas. E você? Nossa, eu vejo como um grande avanço. Um país ele nunca vai avançar ou crescer se ele não tiver equidade e igualdade. E a gente sempre lutou, a nossa fala sempre foi nenhum direito a menos. E, de repente, esses direitos, nós não perdemos, mas não tivemos mais investimento neles. Né? Eles vão dizer, nós não tiramos, mas também não investiu. Porque tudo é um investimento, tudo é crescimento, tudo vai caminhando junto. E, de repente, todos os nossos avanços, eles passaram a ficar adormecidos. E se você vai desenvolver uma ação, né, você tem que pensar o seguinte, né, eu tenho um ministério, eu tenho uma secretaria, você tem que ter uma dotação orçamentária, né, as pessoas não entendem muito, né, mas você tem um recurso específico para fazer justamente algo, né, você não faz do nada, né, você vai fazer uma política pública, você precisa aprimorar a legislação, você precisa de alguém que pense aquilo, né, os exemplos mesmo que você citou para mim, do PROCON, né? Então, tudo isso é política pública que vai contribuir para que a gente consiga combater esse racismo estrutural mesmo. E as políticas afirmativas, a gente viu uma coisa assim no Brasil, ela começar a ficar sucateada. Né? Ela começou a ficar sucateada na representação de quem está, quando você tem um órgão que era para avançar na cultura, avançar na história, e de repente ele não teve nenhuma ação desta maneira. Ele não teve nenhuma ação. Isso é o mais incrível, né? A Fundação Palmares, foi lamentável ver a administração da Fundação Palmares vinha afundando a Fundação Palmares. Não teve nenhuma ação positiva, nenhuma ação voltada para que se falasse no regimento interno, ou que se falava-se da criação, né? Perdeu o propósito. Então, não é nem estou falando de pessoa, estou falando da instituição Sim. que deixou de atender a nossa história, deixou de atender a nossa luta. Então, foi muito triste a gente ver e tudo isso adormecido. Eles falam assim, não tiramos nada, mas também não acrescentou mais nada. E onde não é investimento, não há avanço. Sim, com certeza. Eu quero agradecer muito a TV Unimap por ter me convidado para participar desse tema. A Rebeca Paroli, minha chefe de departamento, por ter cedido, né, meu trabalho aqui para a apresentação. Agradecer a vocês e assim, ao Robert Caprese, que também trouxe esse tema. E eu sempre ouvi muito assim, temos que pautar temas relacionados à negritude, não apenas no dia 20 de novembro. Tem que estar em constante debate, né? Todos os dias,
Então, acho que o papel da Unimap, né, nesse caso, em trazer isso, a universidade sempre teve um papel muito forte e tenho certeza que ela vai continuar tendo, né? E agradecer muito a vocês por terem participado aí dessa conversa. Muito obrigado, Júlia. Muito obrigado, Adney. Eu que agradeço. Eu que agradeço também. Você que nos assistiu, espero você no próximo Conexão Unimap. Até mais.